Eu também. Assim como você, eu também estou muito preocupado com a segurança dos nossos jovens, professores e demais profissionais das escolas e creches do Brasil. Essa onda de violência pegou todos nós de surpresa. Esse tipo de incidente não é algo que está na nossa cultura, que a gente está acostumado, mas pelo visto é uma realidade que nos impõe, uma novidade da nossa realidade. Eu tenho acompanhado no dia de hoje, no noticiário, nas redes sociais, diversas sugestões e tentativas que eu sinto que são só paliativos, eles combatem os sintomas e não a causa. E se a gente achar que vão ser essas coisas que vão resolver o nosso problema, a gente vai estar se enganando. Vai estar permitindo que esse problema, talvez suspenso por um tempo, mas ele volte de uma forma maior. Então, por isso que eu venho aqui ocupar esse espaço, colocar meus 2 centavinhos, uma pequena contribuição nesse debate, para tentar ajudar todos nós a superar esse problema. Digo todos nós porque eu vejo muito apelo para que as autoridades, que alguém resolva o problema. Não vai ser alguém, vai ser eu e você. Seremos nós. Porque as autoridades por si só não conseguiram resolver o problema das enchentes, não conseguiram resolver no Brasil os desafios da segurança pública, das queimadas, do desmatamento, da fome. Você acha que realmente um assunto dessa complexidade eles vão conseguir resolver? Colocando um policial em cada escola? Ah, fácil, a gente coloca um policial em cada escola. Por que não colocaram um policial em cada esquina antes? Em cada bairro? Não funciona assim. Olá, eu me chamo Ayub, eu faço a internet funcionar com esse bordão que eu começo a maioria dos meus vídeos, porque as pessoas me conhecem, assistem meus vídeos, por eu ser um profissional da tecnologia, da informação e da comunicação. Hoje eu trabalho fazendo a internet funcionar, interligando os países e os provedores, mas eu trabalhei com educação, eu sou professor, eu fiz licenciatura na UFRJ, fiz meu estágio em 2 escolas estaduais noturnas no Rio de Janeiro, com ensino de EJA. Uma dessas escolas tinha atritos com o crime organizado, ambas eram em regiões periféricas, mas uma sofria mais disso. Eu lembro muito que as portas eram de ferro e somente abria-se uma portinhola, igual porta de presídio. A gente ficava trancado com um cadeado em cada sala, os corredores tinham portões com grades e cadeados, a circulação era totalmente vedada dentro daquela escola, somente eu, alguém com a minha autorização como professor, podia ir até o banheiro e tinha que destrancar vários portões e cadeados até sair de uma sala para outra, porque era uma escola que estava numa região muito controlada pelo crime organizado e constantemente tinha conflitos com os donos da região, quem controlava a região. Então, por eu ser um profissional da internet e ser um professor, ter essa vivência na escola, eu consigo ter um olhar diferente. Eu queria convidar vocês a enxergar com os meus olhos, a ouvir a minha proposta de como a gente pode superar esse desafio que a gente tem enfrentado. Bom, comecemos pela internet. Eu tenho visto apelos de pessoas, de governos, de ONGs, conclamando as redes sociais a fazer a censura de conteúdos que elas julgam serem apologistas da violência, conteúdos que estão, de alguma forma, elogiando, enaltecendo, propagando ou até arrebanhando novas pessoas a fazerem atos de violência. Ou a mera citação, ou a mera idolatria a esse tipo de ação. Eu lamento dizer, mas isso nunca funcionou. Mesmo em países que não são democráticos como o nosso, a gente pode citar a China, por exemplo, a Rússia, os países que ainda são monarquias, esse tipo de censura tem sido altamente ineficaz em conseguir conter movimentos de oposição, movimentos de resistência. A gente passou pela Primavera Árabe, por exemplo, no Egito, na Praça Tahrir. Então, esse tipo de... É fácil, a gente manda os caras lá apertarem o botão e esse conteúdo some. Isso é enxugar gelo. Se nem em países com ferramentas antidemocráticas, com polícia, com serviço de inteligência, com forças armadas atuando nessa área, que dirá uma solução como essa de manda lá na canetada o Twitter bloquear os perfis. Isso não vai funcionar, lamento. Isso só vai sumir o assunto por um tempo, isso é um paliativo, isso só combate o sintoma, não combate a causa, tá? Então, eu tenho muito cuidado com esse tipo de solução fácil e rápida. Antes de culpar a internet pela violência, os games eram os principais culpados, né? E depois, por algumas pessoas. E antes dos games, a TV recebia esse tipo de culpa. E um bicho da TV, assim como eu sou um bicho da internet, era o Jô Soares, saudoso Jô Soares. Ele fazia uma crítica que eu achava inteligentíssima. Ele perguntava: qual foi a televisão que fez Caim matar Abel? Né? Essa história de Caim e Abel é uma história bíblica, um assassinato, um fratricídio, um assassinato entre irmãos,
Que televisão tinha naquela época para poder motivar um a matar o outro? Então a violência ela existe no ser humano. E só através da cultura construída entre nós, da conversa, de caminhar junto, da construção de laços, é que a gente consegue matar essa violência que há em nós. Que do contrário, ela pode espontaneamente surgir de novo. Então, não é a televisão, não são os games, e certamente não é a internet que está fabricando isso. É o clima em que vivemos, é o tipo de sociedade que nós construímos para nós mesmos. Aí vem uma visão minha sobre os tempos em que vivemos. Muitos dos problemas que os vários grupos têm encontrado e têm sido vocais na internet em falar sobre o seu sofrimento, muitos têm proposto a solução como violência. Feministas versus Red Pill, então violência da mulher contra o homem, do homem contra a mulher. A violência racial, né? Esses debates, será que existe racismo reverso, racismo do bem? Que mais que a gente pode? Essa luta ferrenha pela linguagem neutra. Então existem muitos combates, muitas ações que eu não tô classificando nenhuma delas como válida ou não. Eu só estou elencando alguns dos debates que a gente tem nas redes sociais, na vida pública, que são violentos. Eles dão soluções para problemas de forma violenta, forma de ataque, e até esquecido esquerda versus direita, que a gente continua enfrentando. Então, parece que todos os problemas que a gente tem são resolvidos com combate, nunca com colaboração. Parece que o Brasil virou uma grande reunião de condomínio. Quem teve infelicidade de ver reunião de condomínio sabe que você consegue ver o pior das pessoas numa reunião de condomínio. Então, por a gente ter naturalizado que a solução dos problemas coletivos, individuais é a violência, eu entendo que esses jovens estão apelando para a violência para matar fora deles uma dor que está, na verdade, dentro deles, né? Então, como que a gente combate esse sentimento? E aí vamos entrar na parte da escola. A escola que eu deixei, que eu abandonei em 2010, desde 2010 eu não leciono, é uma escola que já estava destruída. Hoje não sei nem mais o que sobrou do que é uma escola. Porque vocês, sociedade, pedem da comunidade escolar sucesso acadêmico. Vocês têm um tratamento da escola, uma expectativa da escola, que é uma expectativa bancária, que vocês depositam os jovens na mão da escola e sacam eles com juros e correção monetária. E que tipo de investimento é esse? Formação de mão de obra. Eu, enquanto lecionava, era cobrado apenas por uma coisa, a performance dos meus alunos no vestibular e no Enem. Será que é para isso que serve a escola? Não é para isso que serve a escola. Parte desses problemas que eu elenquei é porque a escola tem cada vez mais deixado o papel de formar pessoas para ser esse templo de instrução, que até nem faz sentido, porque a gente vive na sociedade de informação, então o que a escola tem de informar dá para se conseguir em outros locais. Mas, deixa eu corrigir aqui minha lâmpada, porque o meu horário... Pronto. Esse é um sinal que eu estou já passando do meu horário, que é a hora de me recolher e dormir. Mas, como eu dizia, a escola tem sido destruída desse papel potencial. O que deveria ser a escola? A escola deveria ser um local, um templo, onde nós preparamos os mais recém-chegados na sociedade para que eles convivam em sociedade. A escola, os professores, o conhecimento que ele tem, a bagagem que eles têm, as técnicas que eles têm, podem pegar esse cara que acabou de nascer, ou nasceu em menos de 10 anos atrás, e remontar toda a história da humanidade e civilização até o momento de hoje. É para falar sobre história? Não. É para poder dividir as descobertas que a gente teve sobre o universo, sobre o corpo humano, a história da nossa civilização, como a Terra funciona, a natureza, como funcionam as linguagens, como se comunicar com outros seres humanos no mesmo idioma nativo, em outros idiomas e línguas estrangeiras, através da matemática, como descrever o mundo através da matemática. Então, e as artes, naturalmente, conhecer o próprio corpo, seja através da biologia, ou seja através da educação física. Então, para isso deveria ser a escola, um preparatório para quem acabou de chegar no rolê, sobre tudo que a gente fez nos últimos milhares de anos, nos últimos 5, 6 mil anos. Então, ao deixar essa função, acaba se criando algumas lacunas, e essa lacuna aqui, a escola tem todas as condições de fazer uma educação para não violência. O Paulo Freire, que foi muito combalido e criticado recentemente, tem uma frase ótima que é: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor.
eu vou repetir de novo para você que é reaça de direita, que aprendeu a ficar criticando Paulo Freire. Olha a profundidade do que o cara está falando. Se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E é isso que a gente está fazendo. Ao não libertar esses jovens pela educação, eles estão querendo pegar o sofrimento deles, a opressão que eles recebem, e praticar isso com outras pessoas. Então a gente tem que famílias e escola. Qualquer projeto escolar só dá certo quando essas duas coisas estão juntas. Família e escola têm que atuar juntos para retomar a nossa educação, para que a gente faça uma formação para não violência, para que a gente mostre para esses recém-chegados na nossa sociedade que a gente tem sim um longo histórico de soluções para problemas internos, mentais, emocionais e até externos, coletivos, até guerras que não foram resolvidas, que foram resolvidas sem a violência. Então, o que eu estou convidando e propondo para você? O que é que eu faria se eu estivesse na sala de aula? Eu faria um clube de cinema, faria uma seleção de filmes, porque a molecada gosta de pegar o audiovisual, pega rápido. Eu sei que tem vários livros que são boas opções, e se você quiser trabalhar com livros, trabalha, mas eu vou fazer minha sugestão baseada em filmes, é como eu faria. Estou dividindo aqui com você, reformule e redigira o que eu estou falando aqui. E esse clube seriam pelo menos um filme por semana sendo exibido, e cada matéria, cada professor tem que encontrar nesses filmes pontos de contato com as suas matérias. Até artes, até educação física, ninguém deve ficar de fora. Então reúna os professores, escolham esses filmes, cada um escolha alguma atividade, algum exercício, alguma questão, para que o dia inteiro, a semana inteira, a escola fique falando desse filme, ajudando a pegar o que foi assistido durante 1h30 e ficar digerindo, mastigando, vendo por várias óticas. Todas as matérias têm sim como fazer isso. E eu não sei fazer, é seu trabalho, você é professor, você é criativo, você conhece sua área de conhecimento, você vai conseguir sim. E ao exibir esses filmes, no momento da exibição, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o pré-exibição, questões pré-exibição e questões pós-exibição. Em alguns raros casos eu faço questões durante a exibição. Porque dar play e ir embora da sala de aula é muito fácil, né? Preguiçoso. Não é para fazer isso. Mas se você vai colocar um filme que você escolheu por motivos pedagógicos, escolha algumas questões para poder orientar o olhar do aluno. Então, faça 3 ou 4 perguntas e desenhe essas perguntas para você fazer elas antes de exibir o filme. E você pode repetir algumas dessas questões depois de exibir o filme. E aí você faz essas provocações para você ver como que eles mudaram ao assistir o filme. Então tenta pegar um conceito que é o senso comum. Pega questões de senso comum, faz essa pergunta para os alunos, faz voz. O que vocês acham sobre o assunto X? Cada um fala, você anota essas respostas e depois do filme repete essas perguntas que você desenhou com aquilo que você sabe que o filme toca. Ou então faça perguntas, prestem atenção, digam para mim por que fulano disse Beltrano num momento tal. Dá spoiler sim, mas faça com que eles fiquem atentos durante o filme, que não é só entretenimento, eles estão estudando, assistindo o filme, para que te respondam depois. Isso vai tornar o filme muito dinâmico. Mas eu fiz uma seleção de filmes que eu acho que vão ajudar muitos os jovens nesse tempo em que vivemos a serem menos violentos, se eles forem atingidos por essa onda online que fica cooptando pessoas a fazerem esse tipo de atos, por eles estarem mais conectados com o que é ser humano, ter empatia pela dor do outro, resolver conflitos pela não violência, eles vão ser alvos menos fáceis, presas menos fáceis para serem cooptados por esses atos de violência. Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha lista de filmes, escolham vocês os filmes de vocês. E pais, se a sua escola não fizer nada parecido com isso, faça você o clube do filme na sua casa. Pipoca é baratíssimo, a molecada adora pipoca, sal e refrigerante. Convida a turma toda. Se tiver um Joãozinho que ninguém quer convidar, esse que você tem que insistir em convidar, liga para os pais, explica o que você está fazendo, coloca todo mundo na sala, na frente da televisão e exibe esses filmes e converse com eles como adulto. Então, mesmo que se a sua escola na sua cidade falhar nesse tipo de missão, você como familiar, como pai, pode, com um sorriso no rosto, vendendo peixe de uma experiência legal, conseguir conversar com a molecada sobre esses assuntos, mostrando esses filmes. Então, vamos lá. O primeiro que eu escolhi foi o Extraordinário, tá?
esse filme você pode utilizar para poder falar do sentimento de não pertencimento, julgamento alheio, alguém que tem uma característica que é facilmente alvo de bullying, como lidar com isso, como superar isso, de como cada pessoa tem o seu valor apesar da sua aparência. Super clichê, eu comecei com um filme facinho. O Inteligência Artificial, que fala sobre aquele robô que foi programado para amar, ele não encontra esse amor, ele passa a vida inteira procurando esse amor. Então, para quem tem essa sensação de não encontrar o seu lugar, não encontrar aquilo, esse sentimento que não deseja, algumas crianças vieram de lares, crianças, adolescentes vieram de lares que não estão tão estruturados, que os pais não puderam prover esse amor, e aí essa história, você pode trabalhar isso. Invictus, o pessoal de história vai salivar com essa oportunidade aqui, em que você pode mostrar como a África do Sul foi reunida pós-apartheid de uma forma não violenta, que o revanchismo, a vingança, quando não praticada, o caminho da paz, o caminho não violento é muito mais propício, muito mais próspero. Gandhi, nessa mesma linha de como uma luta sem violência conseguiu se livrar de uma metrópole, se livrar do colonialismo e formar uma grande nação. O Pianista, para falar de Segunda Guerra, para falar de como o nazismo, que é enaltecido por esses grupos radicais online, mostrar o lado da vítima, como o sofrimento e a dor dessas pessoas torna injustificável essas práticas. A Lista de Schindler também é um filme maravilhoso sobre isso. Neon Genesis Evangelion, já que a molecada gosta de desenho animado japonês, o que eu recomendo para você, pai e professor? De ficar pincelando a psique do Shinji, que é o protagonista. Essa sensação dele de que ele não é querido pelo pai, sem a mãe, de não pertencimento, de não conseguir amigos na escola, de que essa sensação de que sou um fracassado, ninguém me ama, ninguém me quer, não sou talentoso com nada, mas que ele tem a oportunidade de salvar a humanidade mesmo assim, de como tirar a vontade, achar a vontade dentro de si e conseguir superar as adversidades do mundo. É um desenho animado japonês legal. Beleza Oculta, eu acho importante esse tipo de tema para falar da dor de quem fica, né? Esses assassinos ceifam vidas e as vidas que eles ceifam são pequenas frente às vidas que ficaram. E quem fica tem um tipo de sofrimento muito específico. O protagonista desse filme vive muito isso. Então, esse filme nos permite ter empatia pelo sofrimento de quem fica órfão, para quem fica viúvo, para quem perde o irmão, para quem perde alguém próximo. Separe Gatorade de toalhas, que esse filme é de desidratar, hein? Helena, também um filme extremamente comovente nessa mesma linha, um filme nacional, o único nacional que coloquei aqui na lista. Estava pensando em Central do Brasil e Casa de Areia, mas fiquei com Helena. Ele é um documentário lindo, extremamente poético, sobre uma irmã que perdeu a Helena para o suicídio. Então fala sobre o suicídio, fala sobre morte e mostra muito a dor de quem fica, né? E por último, O Túmulo dos Vagalumes. Esse filme é extremamente doloroso. Eu acho que uma das histórias mais dolorosas que eu conheço na humanidade. Também tem esse viés de a dor de quem fica, a dor de quem sobrevive, que o ceifador de vidas acaba provocando muita dor para quem fica, quem morreu acaba não sentindo mais sofrimento. Envolve sobre a Segunda Guerra. Se não me falha a memória, baseado em fatos reais. Sim, é baseado em fatos reais, baseado em um livro. Mostra muito a visão japonesa sobre a Segunda Guerra, sobre os bombardeios, e é uma história muito, muito, muito triste. Então, escolhi essas histórias, todas elas têm uma pincelada triste, para justamente, ao mostrar o sofrimento humano, você que assiste um filme, que você está sentado com conforto, você sente a dor do que o personagem está sentindo, isso conecta pessoas. Essas histórias são incrivelmente poderosas para poder sensibilizar a mente e corações, fazendo eles se reconectar com o que é ser humano, o que é sentir dor. E por mais que essa experiência, a dor que a gente sente vendo esses filmes duram 1h30, 2 horas no máximo, quem comete um crime, quem comete uma chacina, pega essa dor e perpetua para sempre. Então, pensem nisso, trabalhem com esses filmes, façam uma educação nas casas e nas escolas para uma cultura de não violência, de pedir ajuda, de acolher o outro, de reconhecer que toda dor humana é uma dor e merece ser acolhida. Eu fico pé da vida quando eu vejo essas frases assim de
Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos meus animais. Vamos parar com isso. É esse tipo de desumanização que alimenta esse tipo de ódio e violência. E também, nas grandes lutas que eu falei, feminismo versus red pill, esquerda versus direita, racismo, luta de classes, gênero neutro, homofobia. Sempre que isso surgir na pauta e toquem nesses assuntos de forma transdisciplinar, sempre proponham soluções de não violência, né? Até a cultura do cancelamento, do ostracismo, ela é violenta. É você pegar uma pessoa isolada da sociedade. Nós que somos um animal, um mamífero gregário, viver em isolamento, mesmo que digital, é muito cruel, muito doloroso, é muito violento. Então, cultura de não violência. Espero ter ajudado. Obrigado pela atenção pelo meu vídeo. Vamos superar essa fase ruim. Vamos parar de sermos violentos. E é pela conversa. Não é colocando mais violência, mais polícia armada nas escolas que se resolve isso. Não é com a violência da censura que se resolve isso. Obrigado. Forte abraço.